Amém? Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós glorificamos o Teu nome aqui nesse lugar, nesse templo. Estamos aqui reunidos como Teu povo, como igreja, para poder glorificar, exaltar, Te adorar. E também, Senhor, para poder estar recebendo a Tua palavra dentro desse tempo. E que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento a todos. Que o Senhor confirme tudo aqui, com sinais aqui no nosso meio. Que a Tua palavra seja confirmada, Senhor, com a Tua própria presença aqui. Sinais, milagres. A Tua bênção sendo derramada sobre essa igreja, sobre esse povo. Que ninguém saia daqui sem entender, sem compreender aquilo que o Senhor vai trazer ao meu coração e ao coração desta igreja, dentro desse propósito, Senhor, que foi estabelecido pelo Senhor. Que não haja nenhum atrapalho, que o mal não tenha nenhum poder em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que as forças malignas do mal sejam paralisadas no nome santo do Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu nome aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu hoje, para nós iniciarmos aqui. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos ler somente o versículo 7. Amém? Para você entender o que Deus vai estar dizendo, o que Deus vai falar. Posso ler? Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela. Há uma outra versão que diz, eu fiz de você um profeta para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e instrua-os em meu nome. Há uma versão que diz, advirta-os em meu nome. Amém? Em todo o contexto aqui da palavra, o profeta está falando ao povo de Israel, alertando o povo, trazendo uma instrução ali para o povo, dizendo que o Senhor não queria que o mal viesse sobre eles. Que muito pelo contrário, Deus queria o bem deles. E estava advertindo eles e trazendo uma instrução para que eles pudessem se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados. E quando Deus me deu isso, hoje, eu pude entender que isso faz parte da graça. A advertência, a instrução de Deus para que o povo dele, para que os filhos deles possam se dar bem aqui na terra. Amém? Isso é graça. Então eu fico vendo que a graça ela já existia, mesmo aqui no Velho Testamento. Porque as pessoas têm uma ideia muito errada de profeta, e não sei aonde aprenderam isso, que profeta é usado para trazer juízo. O único que traz juízo é Deus. O profeta, muito pelo contrário, está aqui, ele adverte as pessoas, ele traz uma instrução para as pessoas, para que as pessoas possam ser bem-sucedidas, para que as pessoas possam viver bem enquanto elas estiverem aqui. Amém? Então Deus está dizendo aqui, eu te levantei como profeta para que você ouça de mim e fale aquilo. Tem uma versão que diz, e fale aquilo que eu estou dizendo para você falar. Então profeta é isso, é aquele que ouve Deus e fala aquilo que Deus está dizendo para falar. Profeta não vai dizer algo de si mesmo, do seu próprio pensamento, muito pelo contrário. Ele tem que seguir aqui à risca aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está falando. Amém? Isso, Deus falou, abra com isso para que eles possam entender
inclusive para que possa entender o meu chamado, para que possa entender também a respeito de profeta, de profecia, porque se você ler o livro de 1 Coríntios capítulo 14, diz aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios 14, 3, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Há uma versão que diz, mas quem profetiza faz para instrução. Edificar é instruir, encoraja e consola. Amém? Está escrito ali. Então toda a profecia, para você poder entender, principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo, o que você está vivendo, aliás, o que você está ouvindo hoje aqui é graça. Amém? Isso faz parte da graça. Então, para os nossos dias, que são dias turbulentos, para os nossos dias, que são dias de mentira e de engano, isso está escrito lá em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, é só você ler lá na sua casa. Então, há um cuidado muito grande com aquilo que se ouve, principalmente nos meios de comunicação, com aquilo que andam pregando por aí, ensinando, internet, então está ali, ó. Quem profetiza vai fazer para edificar, e edificação é instrução, instrui. Aqui o profeta estava instruindo os profetas, todos os profetas, desde o Velho Testamento, até Jesus funcionando como profeta, ele instruía. Instrução, é ensino. Então ele faz para ele edifica, não derruba. Amém? Nenhuma profecia, seja uma profecia que se diz assim, diz o Senhor, ou uma palavra profética, como eu estou pregando aqui, nenhuma vai te desencorajar, porque ela encoraja, ela vai te derrubar, muito pelo contrário, ela vai te levantar, ela vai te animar. Há uma unção de Deus, estou sentindo muito, vai ficar mais forte, aleluia. Então, ela vai te encorajar, ela vai te consolar, ela vai trazer consolo para a sua vida também. Então isso é profecia. Então a gente precisa deixar cair por terra a ideia que se tem de profeta, a ideia que se tem de profecia, até para não se deixar ser enganado pelo mal que está assolando a terra. Amém? O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz que não é para desprezar as profecias. Não despreze as profecias. Tem muita gente que despreza a profecia, talvez por ter se decepcionado, e o diabo faz isso mesmo, ele faz as pessoas se decepcionarem com a profecia, porque ele sabe que a profecia é isso aqui, ó. A palavra profética, como foi falado aqui pelo pastor, quando ele estava louvando a Deus, eu fiquei prestando atenção no que ele estava no que ele estava dizendo, oh glória, aleluia, naquilo que ele estava falando. Está filmando aí, está gravando, escreva, porque Deus está instruindo e vai falar algumas coisas aqui com referente a essa igreja, pastor Josmar. Então ele falava sobre uma palavra liberada. Agora eu preciso te dizer algo, amém? Eu ouvi Deus para poder falar para você. E eu preciso dar um alerta aqui. Alerta. Preciso alertar do que Deus me falou na hora do louvor. Quando você lê o livro de João, capítulo 4, lá está escrito assim: os discípulos falaram para Jesus. Jesus faz uma pergunta, eles falam que a colheita era para daqui 4 meses. Jesus falou não. Jesus falou assim: abram os seus olhos. Os campos já estão, para colher. Os discípulos estavam vendo, Jesus estava dizendo assim para eles: olha, vocês estão olhando com olhos carnais. Vocês estão olhando com olhos naturais. Aí Jesus responde para eles, e Jesus quer dizer: olha, eu estou vendo com olhos espirituais. Com olhos espirituais, que o tempo é agora. Que o tempo é agora. Que o tempo é agora. Eles pensavam que era lá para 4, nesse caso 4 meses. Talvez não. Tem gente aqui que você pensa. É o teu pensamento. Aí você precisa ir lá para Romanos 12, mudar o teu pensamento. Está escrito lá: muda o teu pensamento para que você possa ser para que você possa ser transformado. Para que vocês possam serem transformados, para que vocês possam saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus.
Então tem gente aqui que você precisa mudar o seu pensamento se você quiser realmente ver uma transformação, primeiramente em você. E depois, para você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e poder entender que o tempo é agora, pastor Josmar, para essa igreja. O Senhor me falou, diga ali para ele, para você, que serve para a igreja, que esse tempo que se iniciou não veio de homem. Esse tempo que se iniciou veio do Senhor. Veio do Senhor. Veio do Senhor para essa igreja. Só que assim, eu sei que vocês fizeram encontro, Deus também sabe. Agora, como Deus está dizendo que o tempo veio dele, então tem gente que pode perder o tempo. É tempo, o tempo passa. Tempo tem tempo, amém? O tempo tem tempo. Então, se alguém participou, você pode perder. Se você não entender o tempo, você pode ter ido lá, ou aqui mesmo, que vai acontecer coisa, ou acontecer, você pode pular, chorar, pode voar, pode entrar num manto. Isso não diz nada. Se você não vigiar e manter o que você recebeu e o que você vai receber, é tempo. É tempo de Deus, é o tempo propício, é o Kairos, é o tempo determinado do Senhor. Aí Deus eu estou advertindo, eu estou instruindo aqui. Aí o pastor Josmar, instruído pelo Senhor, juntamente com a pastora, ele teve o discernimento desse tempo, que eu participo de todo, por isso que eu vim. Eu cheguei ontem do Nordeste, eu fiquei 16 dias lá. Eu só não estou queimadão por uma, porque eu não fui para a praia, eu fui lá para o sertão. Mas também o sol estava escaldante, porque nem dava para ficar lá, e eu fui lá para fazer a obra de Deus. Não fui lá para fazer turismo e deitar na praça lá e ficar que nem um lagarto lá tomando sol. E eu cheguei ontem, cheguei cansado, eu e a pastora. Mas a gente já tinha agendado isso. Deu uma encaixada para poder estar aqui. Por quê? Por quê? Porque eu sei que é tempo de Deus, e eu sei que Deus me queria aqui. Como foi feita a abertura aqui, a respeito de começo e fim. E quando você lê lá João 5, Jesus fala que ele só fazia aquilo que ele estava vendo o pai dele fazer. Jesus só falava e fazia aquilo que Deus orientava para ele. Ele não fazia nada por conta própria, porque senão não ia produzir resultado nenhum. Ele ouvia o Pai. Jesus, cheio do Espírito, ouviu o Pai. Ele mesmo diz, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. O Filho do Homem em si mesmo, ele não tem poder nenhum. Em carne, como eu e você, ele não tinha poder nenhum. Então ele ouvia Deus. Na intimidade ele ouvia e falava. Todos os ensinos de Jesus, pregações, não foi porque Jesus imaginou. Não, o Pai falava para ele, ele abria a boca, como nós lemos aqui, e falava. Ele curava, ele libertava, ele operou milagres, porque Deus mandou ele fazer aquelas coisas. Eu creio que tem gente aqui que você está entendendo o que Deus está dizendo. Mas se você não entende, então eu vou te dizer, não faça nada que Deus não mandou você fazer. Você tem que entrar na intimidade e orar. Seja qualquer coisa que for, na sua área profissional, na sua vida pessoal, enfim, em todas as áreas, no ministério, principalmente no ministério. E principalmente você que trabalha, você que é um empresário, você que trabalha por conta própria. Vai descer projetos do céu. Pastor Adriano, vai descer projeto do céu. Vai vir muitos projetos do Senhor. Aleluia. Então precisamos fazer o que Deus está nos orientando a ser feito. E é o que eu estou fazendo aqui. E aí Deus pega e revela. Dessa vez foram 12 dias. 12 dias. Então são 12 dias proféticos. São 12 dias que, para quem tem discernimento e enxerga como Jesus enxergava, não como os discípulos enxergavam, carnalmente, teriam que estar aqui. Entenderam? Não? Teriam que estar aqui,
Aqui não só agora principalmente, mas todo dia, ué. Ah, mas eu tenho igreja. Fecha a igreja, vem para cá, ué. O tempo profético é aqui. Eu diversas vezes deixei de fazer coisa lá na igreja para ir no lugar e levar o povo, porque Deus orientou. Aí eu pus uma placa lá, hoje não vai ter culto, eu avisava na internet e acabou. Deu para entender, não? É uma realidade, irmãos. Por isso que eu digo, você pode pular, você pode saltar, você pode fazer 300 mil encontros com Deus, encontros, você pode participar dos cultos, você pode ser pastor, apóstolo, profeta, você pode ser quem você quiser. Mas se você não ouvir Deus e não tiver a visão que Jesus tinha, você perde o tempo. Aí você vai pensar que é lá para frente, mas o Senhor fala, não, é agora, é agora, é agora, é agora. E aí você perde. E aí você perde aquilo que Deus está trazendo. É a real. Todas as vezes que eu venho aqui, Deus me manda falar a respeito dessas coisas, né? De quando tem alguma coisa, as pessoas não vêm por causa disso, por causa daquilo. E é o tempo de receber. Porque tempo é tempo. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. O que você vai receber hoje é hoje. É para você. Você não vai poder transferir para ninguém. O irmão pegou sobre transferência. Eu fiquei prestando atenção, e os 70 receberam o mesmo Espírito, a mesma unção que estava em Moisés, e ele falou aqui para quê? Para que ajudasse Moisés. Eles não receberam aquela unção, e Deus não falou para Moisés transferir algo dele, para eles próprios não, para eles cooperarem. Cooperarem, era uma liderança que iria cooperar com Moisés, para aquele propósito que Deus havia estabelecido. Amém? Aí veio a transferência. Então a transferência foi para isso, para colaborar. Eram lideranças que precisavam ter a mesma visão. Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês precisam ter a mesma visão que eu tenho. E aí Deus transfere a unção para que eles pudessem ter a mesma visão, para que eles pudessem sentir o mesmo peso e responsabilidade de Moisés. Para ver que o negócio não é fácil, para que eles pudessem sentir aquela responsabilidade, para poder serem colaboradores em unidade. Eu não ia falar sobre isso, tá? Eu não tenho um esboço, eu nem prego com esboço, já faz acho que mais de 6 anos, nem posso pregar mais assim. Deus só me deu esse texto aqui, e falou ali de Coríntios, e João 4. Para poder entender o tempo que vocês estão vivendo, irmãos. Que é um tempo bom. Porque todo tempo que vem de Deus é bom. Mas se você não estiver engajado, digamos assim, vou usar essa expressão, debaixo desse mesmo manto, você perde. A pessoa perde. Aí perde o tempo, aí vai ficar reclamando. Ah, não aconteceu. Aí vai ver acontecendo com outros e não vai ver acontecendo com ele. Aí vai reclamar. Mas não é porque perdeu o tempo. Porque como os discípulos achavam ao olhar deles que ainda não era o tempo, talvez tenha gente que acha que ainda não é o tempo para essa igreja, mas o tempo é agora. Eu estou falando isso com temor e tremor. Aliás, se fosse coisa minha, essa unção, a presença do Espírito, não estaria aqui. Deus já teria batido em retirada. Aleluia. Então é um aviso. Deus está divertindo e trazendo esse aviso aqui para esse tempo, que é o tempo propício, é o tempo oportuno para essa igreja, esse ministério, né? Palavra da vida. E eu posso falar isso, Deus está dizendo com propriedade, até porque, na realidade, praticamente eu vi esse ministério nascer. Não é isso? Eu vi esse ministério nascer. Deus me usou como instrumento para que os pastores pudessem ser ungidos e reconhecidos, né, pela liderança deles como pastores. Eu participei quando esse templo estava sendo construído. As reuniões estavam lá no pastor Josmar, ele falou, vamos lá ver a construção. Entramos eu e ele aqui, ainda não tinha, né, forro, não tinha, só estava no terreno. Aí ele falou, olha, eu determinei um tempo, né, para a construção,
Ele me falou isso aqui, ó, a gente está aqui no meio. E eu estou sem recurso. Aí o Espírito de Deus veio sobre mim e o Senhor falou, lembra disso? Que esse templo ia ser construído antes do tempo dele e o recurso viria. Não foi isso que aconteceu, pastor? Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, eu venho participando desde o início, desde o começo, eu venho acompanhando o crescimento. Aliás, um dia Deus me usou me falou em 7, né? Eu não lembro a quantidade de igrejas, né, que teria. O pastor eles ficaram até assustados. E hoje está aí, ó, os ministérios, né, que foram nascendo, que foram crescendo, e estão se estabelecendo, irão se estabelecer mais ainda. Irão ficar mais edificados ainda. Amém? Porque tem gente que pensa, Deus está mandando dizer isso, tem liderança aqui que você pensa que você já está edificado. Não está não, viu? Aquele que pensa que está de pé, vigie para não cair. Sabe por quê? Porque eu vinha vindo, e eu cheguei e falei, pastor, acho que Deus vai falar algo lá. E eu falei para ele, eu falei, ó, Deus vai falar algo está bom assim. O que é está bom assim? É o comodismo. É quando a pessoa, não é assim, a gente não usa essa expressão, tá bom assim. Tá bom assim, a gente não fala nem está, né? A gente já fala tá. Né? Tá bom assim. Não é isso que a gente fala, tá bom assim. Fulano, tá bom assim. Fulano fala, tá bom assim. Então, isso é o espírito de comodismo. Onde muitas pessoas, ela acha que está bom a vida espiritual dela, está bom assim, está bom nada. Quando você acha que está bom assim, você não cresce, você não vai buscar mais, porque está bom. Aí você não vai buscar mais de Deus, você não vai mais buscar em oração, está bom, porque Deus está movendo, Deus está enchendo. Eu quase caí nessa, eu te falo por experiência. E isso foi algo muito prejudicial há muitos anos atrás na minha vida, que tanto prejudicou meu ministério como a igreja. Quando eu achei que estava bom assim, eu entrei, pastor, num orgulho, aonde Deus me advertia e eu fechava os meus olhos e os meus ouvidos para não admitir que eu estava me orgulhando por causa do crescimento e por aquilo que estava acontecendo na igreja. Batismo em abundância, mover de Deus, as pessoas vindo. Tá bom assim. Aí Deus quer que você avance, quer que você conquiste, mas tá bom assim. Aí Deus quer que seu salário melhore, mas você fala, tá bom assim, tá dando para mim pagar minhas contas. Eu falei com uma pessoa esses dias lá no Nordeste, ele falou, tá bom assim, tá dando para mim pagar as minhas contas. Eu nem falei mais nada, porque Deus não deixou que falasse, porque eu creio que ia ser pérola para porco. Aí Deus me calou, porque ia ser pérola, ia dar pérola para ele, mas ele não ia aceitar, então ia ser pérola para porco, que é o que Jesus falou, não deem, Jesus não falou, Jesus que falou isso, não deem pérolas para porcos. Falando da palavra de Deus, que é valiosa, que é como pérola, né? Então o Senhor falou, fica quieto, não fala nada. Aí como eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, eu me calei e deixei ele continuar com aquele pensamento, porque se ele me desse ouvidos, ele ia ser liberto daquilo. Quando as pessoas davam ouvidos ao que Jesus dizia e falava, ao que os apóstolos falavam, aquilo que estavam trazendo através do Espírito Santo, eles iam ser libertos. Como o jovem rico que continuou preso, continuou cativo no pensamento dele, que ele se achava, né, que estava obedecendo, que ele era o tal, né, e não quis ouvir Jesus, ele continuou preso, ele continuou cativo. E Jesus nem foi atrás dele para libertá-lo, porque o coração dele estava tão duro, tão fechado. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, no Novo Testamento, as cartas de Paulo, elas são finalizadas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As cartas lá no Apocalipse falam a respeito disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O Espírito Santo que está no lugar de Jesus, esse Espírito que está aqui. Deus quer libertar pessoas aqui desse espírito, tá bom assim. Deus quer que você ganhe mais, para você devolver um dízimo maior para a obra, para você ofertar mais. Deus quer que você progrida na sua empresa, no seu trabalho. Deus quer que você progrida dentro do teu chamado. Você precisa aceitar isso. Que caia por terra aqui hoje esse pensamento satânico, maligno, tá bom assim. O diabo que quer que você fique assim. Eu fui combater isso lá no Nordeste. Uma das coisas que Deus me levou lá foi para combater esse espírito, tá bom assim, tudo tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Deus quer que a pessoa ore mais, mas ele acha que ele está orando. Quer que jejue mais, se for o caso, se ele orientou um jejum, como ele orienta aqui, mas a pessoa acha que está bom assim, eu estou jejuando bem já. Então vai se acomodando, vai ficando num comodismo e não tem progresso nenhum. Sabe o que vai acontecer depois? Com esse espírito tá bom assim? Aí sabe quem vão culpar? Infelizmente, porque a maioria faz isso aí, culpa a igreja. Culpa o ministério, culpa o pastor. Aí vai dizer que a igreja, vou para outra igreja, lá não estou recebendo nada. Pode ir para que igreja for, você não vai receber. Porque assim diz o Senhor, não é a igreja, é você. É você. Entende como é que é? É a pessoa. Não é o pastor, não é a igreja, não é a palavra da vida, não é a Assembleia de Deus, não é. Pode ver, eu conheço um monte de gente assim, que vive andando de igreja em igreja, ela não prospera de jeito nenhum. E ela vai culpar, ela sai de uma, depois ela culpa a outra. Aí ela vai vir e vai culpar a outra, ela vai ficar culpando todas, porque ela não quer se arrepender. Porque para ela está bom assim, eu sou muito bom, está bom assim. E aí vai acontecendo isso. E aí não tem um desenvolvimento em nada. E a culpa sempre é de quem? É Deus. Deus não olha para mim. Deus não me vê. Eu estou orando. Eu estou indo nos cultos. Eu faço campanha disso, de aquilo, mas as coisas não vão bem para mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não esqueceu não, irmãos. Ele mesmo diz na palavra. Ainda que uma mãe, lá no livro de Isaías, ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho. Ele disse, eu não me esqueci de você, o teu nome está escrito na palma da minha mão. Aleluia. Deus não se esquece de ninguém. As pessoas é que esquecem de Deus. Muitos com um espírito ali de Caim, que um tempo depois, está escrito lá no livro de Gênesis, ele se lembrou de Deus. Passou um tempo aí que ele foi se lembrar, nossa, eu preciso levar uma oferta para o Senhor. Deus tinha abençoado a vida daquele homem. Aí, Abel não, diz que Abel, ele entregava tudo das suas primícias. Primeiro era Deus. Ele já se lembrava de Deus, porque ele tinha um coração de adorador. Coração de adorador. Aí ele já se lembrava de Deus, as primícias, primeiro para Deus, primeiro para Deus. Aí Deus abençoava ele, aí o outro ficava olhando, ficava com inveja. O que Deus fez? Leia lá, Deus advertiu ele. Falou, Caim, se você, porque teu semblante, ele já vai falando, porque o teu semblante está caído? Porque é verdade, né? A pessoa, quando não é abençoada, quando ela culpa a Deus, ou culpa a igreja, seja lá o que for, o semblante cai. Aí ela já vem para o culto assim, né? Ela já vai falar com as pessoas assim, né? Com espírito de autocompaixão, escravizada por Satanás, nem sabe que o espírito maligno está escravizando ela. Porque você está com o semblante caído. Se você não fizer a coisa certa, você acha que eu não vou aceitar você? Se você não fizer a coisa certa, você acha que eu não vou aceitar você? Ele está dizendo, é só você fazer a coisa certa. Eu aceito, faz certo. Ou tipo, faz igual teu irmão, para de ficar com inveja do irmão. E faça a coisa certa, que eu vou te abençoar. Mas ele não quis. Ele virou as costas e foi embora. E está escrito lá, Deus alertou ele, ó. A versão correta
não é o mal, porque é o mal, né? Mas a versão correta, talvez, eu não sei quem, né, traduziu, talvez achou pesado. Mas a tradução correta é assim, ó, tem um demônio te esperando lá na porta. Tem um demônio, está te esperando lá. Deus não queria que o demônio tomasse posse da vida de Caim. Deus amava, irmãos, Caim. Deus amava. Mas ele não quis ouvir a instrução, né? Então ele foi dominado por um espírito maligno, imundo, e foi fazer aquilo que você sabe o que ele fez. E dali para frente a vida só foi maldição, e a maldição não veio do Senhor, a maldição veio por causa da desobediência, né? E aí a maldição pegou ele e a geração dele, a descendência, né, dele. A descendência, né, dele foi amaldiçoada por causa disso. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Isso é graça, irmãos. Eu vejo a graça. Você sabe que é um tempo da minha vida, eu não aceitava um tipo de mensagem assim. Eu estava menosprezando a graça de Deus sobre a minha vida, Deus me alertando, Deus me dando, né, livramentos e me alertando através da palavra. Eu fechava os meus ouvidos, eu ia tomar água, eu me levantava, eu ficava dentro do culto pensando em pizza. Eu preciso comer uma pizza, eu preciso pagar a conta. Por quê? Porque a verdade estava vindo para a minha vida, mas eu não aceitava. Aí eu ia brigar depois com a pastora, nós não éramos pastores ainda. Aí eu brigava com ela que sofria lá na minha mão, porque eu achava que ela tinha contado minha vida para o pastor. Mas não era a graça, pastor Josmar. Mas quando eu abri meu coração, essa graça me atraiu. Aleluia. Porque aí porque aí eu pude entender que Deus me amava e que Ele queria somente o meu bem. Por isso que Ele estava me alertando, por isso que Ele estava me falando essas coisas. E é o que está acontecendo aqui. E daqui para frente, irmãos, Jesus está voltando. Vai ser agora, daqui um ano? Não sei, ninguém sabe. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém sabe, somente Deus sabe o dia e a hora. Os sinais estão acontecendo, os princípios, viu? É princípio. O que está acontecendo é princípio. Vai acontecer muito mais coisa. Então, vai ter um tempo aí para as pessoas, para nós como igreja, todo mundo, nós nos arrependemos e ainda cumprimos com o propósito que Deus tem para nós aqui na face dessa terra. Você está ouvindo o Espírito Santo? Há uma unção tão grande aqui, irmãos. E eu quero te dizer, não menospreze essa unção, não menospreze a palavra e essa presença, essa unção de Deus. É uma unção. Você sabe o que é a unção? As pessoas falam de unção, falam de glória, falam de um monte de coisa, mas elas não sabem o preço que isso custou. Parece que a unção é qualquer coisa, parece que a glória, a presença de Deus é qualquer coisa, da forma que elas falam, mas não reverenciam. E para poder entender, para que você entenda, como um dia eu entendi, quando Deus um dia me falou, no meu tempo de oração, Ele falou: a unção custou a vida do meu filho. A vinda do Espírito Santo custou a vida de Jesus. Se eu não for, Ele não vai vir, Ele disse. Eu preciso ir para que Ele venha. A presença de Deus custou a vida de Jesus. A palavra custou a vida de Jesus, o ensino, isso é graça. Isso é graça. Custou, então a gente precisa entender essas coisas, para não menosprezar, para aproveitar esse tempo oportuno, para que você aproveite tudo, porque custou a vida de Jesus. Jesus deu a vida por mim e por você, para que essas coisas aconteçam. Isso é graça. Isso é graça, aleluia, isso é graça. Isso é motivo para a gente se alegrar. Isso é motivo para a gente, glorificar a Deus. Isso vale mais do que $1 milhão, seja qualquer coisa que for, mais valioso desse mundo. Então você precisa abraçar isso, você precisa começar a valorizar a unção de Deus. E Deus ainda está dizendo, precisa começar a valorizar o que está acontecendo e o que vai começar a acontecer aqui nesse lugar. Quando eu digo lugar, eu estou falando de ministério, Ministério Palavra da Vida. Mas eu vou te dizer algo que Deus está me revelando aqui. Vai começar aqui. Vai começar aqui.
nessa, aí derrama. Vai começar nessa e derrama. Não vai começar em outra, vai começar aqui. Não vai começar na outra palavra da vida. Não, vai começar aqui. Porque Deus respeita hierarquia. O homem não respeita hierarquia, mas Deus respeita. Então existe uma hierarquia, existe uma liderança. Então o derramar começa aqui, porque as coisas têm que começar aqui, irmãos. É assim que funciona, é assim que está na Bíblia. Aí depois vai derramando, aí vai para as outras, aí derrama. Então comece a orar por isso. Não pense que vai começar, se você é líder aqui, não pense que vai começar na sua não, viu? Vai começar aqui. Aí vai derramar. Aleluia. Então é bom que você participe das coisas para você receber. Deu para entender? É uma instrução. A profecia é isso. O profeta está instruindo aqui. Você vê na Bíblia como os profetas instruíam, né? Acho que eu já falei sobre isso. O profeta instruía as pessoas para receber milagre. Vai lá na vizinha, pega um monte de panela. Instrução. É instrução. O profeta Elias fala: ei, faz primeiro um bolo para mim, depois você faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, a comida não vai acabar não, nem o óleo vai multiplicar. Mas ele instruiu ela: primeiro faz para mim. É uma instrução de fé. Então você vê Jesus instruindo pessoas, Jesus instruía as pessoas. Então, é uma instrução até para que o milagre aconteça na sua vida. Amém? Então, continua sendo o mesmo Deus, irmãos, não mudou. Então, fique atento, abra os seus olhos, e comece a ver já, e comece a contemplar esse tempo profético para a tua vida. É tempo de saúde para essa igreja, saúde física, saúde espiritual. É tempo de fortalecimento para você. Tem gente aqui, Deus está me revelando, que você vai receber até poder para te curar dos seus ossos. Se tem problema nos ossos, hoje mesmo você pode ser curado aqui. Ser fortalecido desse problema nos ossos que você tem. Os seus ossos estão descalcificados, Deus vai calcificar, vai dar cálcio para você. Essa sua anemia vai embora em nome de Jesus Cristo. Essa fraqueza que você sente, esse sono e essa fraqueza que você sente, que não dá nem vontade de você fazer nada, isso vai ser curado, você vai ser liberto. É hoje, aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus vai honrar a sua vinda. Só que você não vai poder transferir isso para ninguém, viu? É você que está recebendo. É você veio, então é você que recebe. Isso é graça. Para que as pessoas não percam mais tempo, e estejam com os olhos abertos e discernindo o tempo de Deus. Mais uma vez Deus está falando: discernir o tempo de Deus, discernir o tempo de Deus. Discerna. Amém? Teu tempo chegou, querido. Você crê? Eu creio. Se você não crê, eu tenho uma fé, então, para te ajudar. Estou te encorajando aqui, para que você entenda que esse é o tempo. O teu tempo é agora. Amém? Teu tempo é agora. É para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Amém? O poder de Deus vai vir para quebrar esse desânimo, e tirar de novo, e tirar esse espírito. Está bom assim? Está bom nada. Deus fala lá no livro de Isaías, capítulo 1, que eu tenho o melhor para vocês, eu tenho o melhor da terra. Se você me ouvir e me obedecer, eu tenho o melhor. Aí Deus quer trazer o melhor. As pessoas olham: Senhor, me traz o melhor. Aí Deus traz o melhor, a pessoa não quer o melhor. Tá bom assim? Deus tem a melhor casa para você, Deus tem o melhor carro, a melhor roupa, a melhor comida. Deus tem as melhores amizades para você, relacionamentos melhores, melhor emprego, melhor empresa, melhor faturamento, melhor vida espiritual. Aleluia. Para você começar bem e terminar bem, como o irmão pregou aqui. Aleluia.
Amém? Saul começou bem, mas terminou mal, porque ele desprezou o Espírito Santo. Davi começou bem, quase que foi mal, mas terminou bem. Por quê? Porque se arrependeu. Aleluia, amém? Esse é o Deus que está aqui, esse é o Deus que quer te abençoar. Oh, aleluia. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Olha que unção, olha que presença. Se renda hoje ao todo soberano, ao todo poderoso. Aleluia, que te trouxe aqui. Outros foram chamados, né? Mas não vieram. Paciência, vai fazer o quê? Você ouviu e veio. E foi repetido pelo pastor diversas vezes. Abre o coração, vai vir a palavra profética. Eu estava me arrepiando lá, falei, glória. Isso, você não tem ideia de como isso me edificou, de como isso me encorajou, porque todas as vezes que eu vou pregar, mesmo que seja, já não é mais a mesma mensagem, porque Deus tem renovado tanto, mas o frio na barriga, o temor, aquela vontade de virar as costas e falar, vou pegar o ônibus, vou voltar para Curitiba, que o louvor continue, que vá até o final. Sabe, são essas coisas. Mas aí vem o encorajamento, e aí vem, né, a edificação. Falar, uau, né? Deus vai edificar a igreja, Deus vai edificar o povo, né? Deus vai trazer a palavra certa, a palavra certa, a palavra correta, para libertar, para curar, para restaurar. Aleluia. Adore a Deus, irmãos. Ore em línguas agora um pouquinho. Exalte um pouquinho aí o nome do Senhor. Exalte o Deus de toda a terra. Você veio aqui para isso. Aleluia. Você foi criado para isso. Ah, mas eu não gostei da mensagem. Ah, então não posso fazer nada. A palavra do Senhor diz que eu tenho que adorar a Deus em todo o tempo. Se você vem para um culto para ouvir o que você quer, você está errado. Você tem que ouvir aquilo que Deus traz de necessário para a tua vida. Você não vem numa reunião para ouvir o que você quer, você vai ouvir Deus. Aleluia, eu aprendi assim, as duras penas eu aprendi a ouvir Deus. Ele sabe o que é necessário para mim, só Ele sabe o que é necessário para mim. Aleluia. O Senhor estava me dizendo, tem muita gente perdendo tempo como Marta. Maria se assentou aos pés. Ah, sabe o que Deus mandou dizer? Ó, que tem gente aqui que você está atarefado demais, hein? Vigia. Vigia, vigia, se assente aos pés, é o melhor lugar, é o melhor lugar, é o melhor lugar, aleluia, é o melhor lugar, aleluia. Você sabe, né? Eu estou só falando o que Deus está me dizendo, mas você sabe quem é você, que está aí atarefado demais. O Senhor está dizendo, se assenta. Oh glória, se assenta para ouvir, se assenta para ouvir, se assenta para ouvir. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Aleluia. Oh, fique em pé, vamos adorar. Ele está aqui, aleluia. Aleluia.